Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo e explicar pra vocês o porquê que eu sumi do canal, o que aconteceu nos últimos meses. Vocês sabem que eu sou muito simples, muito transparente e eu queria contar isso pra vocês, que é uma parte da minha vida que me deixou muito estressada. Eu contei pra vocês que eu trabalho, né, na área de RH, na área de pagamento, e eu estava trabalhando para uma empresa que eu fiquei 1 ano e meio, mas era muito complicado trabalhar nessa empresa porque a relação com a minha chefe era muito difícil. Ela era uma pessoa muito inflexível, uma pessoa de um temperamento muito difícil, não só comigo, com outras pessoas. Inclusive, ela era um pouco melhor comigo, mas mesmo assim era muito difícil. Ela era o tipo de pessoa que guardava todas as informações pra ela e não dividia comigo nem com a equipe. E isso causava muito estresse no trabalho, porque muita coisa dependia dela. Ela meio que guardava as informações pra ela, pra poder ter esse poder, sabe? E causava muito estresse. Então, assim, foi muito difícil continuar na empresa. Eu continuei, eu acho que por causa do confinamento, por causa da pandemia, eu acabei ficando, porque na época não tinha muito o que fazer, e aí eu acabei ficando, mas era muito difícil. Essa chefe era tão difícil que a empresa decidiu contratar outra pessoa para nos ajudar, né? No começo a ideia era isso, essa pessoa viria para nos ajudar, mas aí causou tanta confusão entre a minha chefe e essa pessoa, a maior confusão, minha chefe acabou indo embora, e aí eu e a minha colega pensamos, acho que dessa vez vai melhorar, né? Chegou outra pessoa com outras ideias, mas aí, gente, essa segunda pessoa, era muito difícil, era pior do que a primeira. E eu ficava pensando, eu e a minha colega, mas como é possível encontrar uma pessoa pior do que a minha chefe? Gente, era impossível pra gente. As coisas não funcionaram bem, porque ela era muito autoritária. Na época que ela chegou, a gente fazia home office, né, télétravail em francês. E ela era o tipo de pessoa que ligava o tempo todo, ligava a cada 10 minutos, mandava e-mail a cada 5 minutos, tudo a gente tinha que fazer pra ela. Além do meu trabalho, eu tinha que fazer o trabalho da minha chefe, não só eu, como a minha colega também. Ela ficava muito no pé da gente o tempo todo, não me deixava respirar. E isso foi me deixando muito cansada, muito estressada. E eu falei pra ela algumas vezes que era difícil trabalhar desse jeito, que ela ligava muito, e eu sempre mandava e-mail, porque eu gosto de deixar tudo registrado. Então, quando ela pedia as coisas, né, eu mandava e-mail pra ela respondendo, e mesmo assim ela não lia o e-mail, então ela me ligava, pedia pra eu repetir tudo. Aí a primeira vez eu fazia, depois ela ligava, sei lá, 30 minutos depois ou 1 hora depois, me ligava de novo pra eu poder repetir tudo que eu tinha falado. Isso ela fazia 3 vezes, 4 vezes ao dia, só nessa história de repetir as coisas. Fora às vezes que ela me ligava pra pedir outras coisas. Então isso me deixou muito estressada, eu não aguentava mais. Assim, eu falei pra ela, não dá pra trabalhar assim. Não dá, é impossível. Você fica muito no nosso pé, não só no meu, como no pé da minha colega também. Você liga pra gente o tempo todo, você exige muita coisa da gente. É impossível trabalhar assim, não dá. E mesmo assim, ela continuou. Aliás, depois que eu falei isso com ela, ela acabou ficando um pouquinho mais tranquila, mas isso durou, sei lá, 1 semana, e depois ela voltou com tudo. Então era muito, muito estresse. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu não conseguia, era impossível, sabe? Era uma coisa de louco, eu não entendia, sabe? Ela era o tipo de pessoa que queria mostrar que era melhor do que a minha antiga chefe, e aí ela era muito apressada, ela queria fazer as coisas muito na pressa, queria mostrar pra diretora financeira que a gente trabalhava muito bem, aliás, que ela trabalhava muito bem, sendo que ela pedia pra gente fazer o trabalho dela, assim, uma grande parte do trabalho dela. Então, assim, ó, foi insuportável. Isso durou de maio a setembro de 2020, então eu conversei com a empresa, né, com a responsável RH, tentei negociar, eu queria ir embora, então eu queria fazer um acordo com a empresa, mas eles não aceitaram. Não aceitaram, na época eles falaram que eles precisavam de mim, do meu trabalho, que eles não podiam aceitar.
Mas infelizmente eu não estava bem. Então mesmo eu falando que eu não estava bem, que as coisas não funcionavam, eles não quiseram me ouvir. E aí passou... Eu falei com eles no mês de julho, junho, julho mais ou menos, e eles não quiseram acordo. Depois minha colega tentou também a mesma coisa, ela também queria ir embora porque ela não suportava trabalhar na empresa. Era insuportável. No meu trabalho, no meu serviço, nós éramos 4 pessoas, mas nessa época nós éramos 3, porque uma pessoa tinha ido embora, então éramos 3, assim, com muito trabalho, muita coisa pra fazer. E aí minha colega tentou, eles negaram também, então assim, eu tentei, né, levar isso durante um tempo, aí passou o mês, né, eu acho que eu conversei com a responsável do RH no final de junho, mais ou menos, aí passou julho, passou agosto, as coisas só pioraram, e aí no mês de setembro eu meio que não aguentei mais, sabe? Teve um dia assim de manhã que eu abri meu e-mail, eu tava em casa, trabalhando de casa nesse dia, porque nessa época eu ia pro escritório 3 dias por semana, e 2 dias eu ficava em casa. E aí teve um dia que eu abri meu e-mail, tinha 50 e-mail da minha chefe. Então, tipo assim, eu falei, não é possível. Porém, se fossem e-mails sérios, realmente, de coisas pra tratar, tudo bem. Mas não, mas tudo era coisa que ela transferia. Ela recebia e-mail, transferia pra mim. Ela recebia, transferia pra mim. Coisas que ela mesma podia responder. Coisas que às vezes fazia mais parte do trabalho dela do que do meu. Então, tipo assim, nossa, aquilo me irritou de um jeito, nossa, vocês não têm noção. Eu comecei a ficar muito nervosa, muito estressada. Eu já não dormia bem há alguns meses, eu estava tendo crises, assim, sabe? Eu vivia estressada, eu vivia cansada, caindo pelos cantos de sono, de cansaço. E aí eu pedi demissão. Eu sei que parece loucura, mas eu não aguentava mais. Então eu pedi demissão. Muita gente achou loucura porque eu não tinha outro emprego em vista. Pedindo demissão, eu não tenho direito ao seguro-desemprego, mas mesmo assim eu pedi porque a minha saúde mental estava afetada. Porque eu estava doente, eu não conseguia dormir direito, eu não tinha vontade de ir pro trabalho. Era horrível. Então eu fui ao médico no mês de outubro. Eu pedi demissão em setembro, mas aí as coisas continuaram péssimas. E aí no mês de outubro, tipo assim, um mês depois, eu não tava aguentando mais trabalhar. Dependendo do seu status na empresa, né, aqui temos 3 níveis, que aqui chamamos de employeur, agent de maîtrise e cadre. Então, dependendo do seu status, o seu aviso prévio vai ser de 1 mês, pode ser de 2 meses, se estiver no seu contrato, ou pode ser de 3 meses. E no meu caso, meu aviso prévio era de 3 meses. Então eu pedi demissão em setembro, na metade de setembro, e eu teria que trabalhar até metade de dezembro. E eu pedi demissão nessa época mesmo, porque eu não queria passar Natal trabalhando na empresa. Eu não aguentava mais, eu tava assim esgotada, cansada, não dormia direito, ficava cheia de olheiras, sabe? Enfim, foi péssimo. Eu fui ao médico e aí eu tava doente, realmente. O médico me deu um atestado médico de 15 dias. E aí foram 15 dias que eu aproveitei pra descansar muito. E aí depois eu voltei ao trabalho. Eu achei que, né, que poderia voltar ao trabalho pra poder terminar meu aviso prévio. E eu voltei no começo de novembro, mas aí tava tudo igual. Tipo, insuportável. Ela super autoritária. Minha colega não aguentava mais também, tava esgotada. E aí eu trabalhei alguns dias e não aguentei. Voltei ao médico e ele me deu outro atestado de 1 mês. E aí eu acabei terminando meu aviso prévio assim, de atestado médico. Não era o que eu queria ter saído assim de uma forma mais profissional, mas a minha saúde mental e física, né, porque eu estava doente realmente, assim, um cansaço, sabe, absurdo. E aí eu acabei saindo na metade de dezembro e foi isso. Nessa época que eu estava doente, de atestado médico, eu acabei consultando outros médicos e aí descobri que eu tenho hipotiroidismo. A minha taxa estava muito alta. Tipo assim, o máximo que nós podemos chegar, né? Tipo, o máximo considerado normal é 4, alguma coisa. E a minha taxa estava 6,6, então era muito alta. Por isso me causava muito cansaço, sabe? Assim, eu vivia cansada, esgotada. Era por causa do trabalho também e também por causa da minha tireoide. Então os dois juntos
me deixaram realmente esgotada, sabe? Assim, eu não dormia direito, assim, eu ficava, sei lá, até 2, 3 horas da manhã acordada, não conseguia pregar o olho. E até que eu comecei a tomar remédio pra dormir. E eu não queria tomar remédio, né? Porque isso não é normal. E aí eu acabei consultando um especialista, um endocrinologista, e aí ele me pediu pra parar de tomar remédio pra dormir. Ele receitou pra mim tomar melatonina, que é o hormônio, né? Nosso hormônio do sono. E aí eu comecei a tomar pílulas de melatonina e aí fui melhorando meu sono, conseguindo dormir direito, porque se eu não tomasse remédio eu não conseguia dormir. Aí eu tomei durante algumas semanas até que meu sono começou a melhorar. Então assim, hoje eu só tomo quando eu estou muito estressada por algum motivo e não consigo dormir, aí eu tomo melatonina. Mas se não, hoje eu consigo dormir normalmente. Bom, então foi isso. Esse foi o resumo, né, do que eu passei nos últimos meses até dezembro. Eu tava muito cansada, então eu não conseguia viver direito. Então por isso que eu não conseguia gravar. Chegava no final de semana, eu tava tão cansada, tão esgotada que eu não conseguia fazer nada da vida. Em dezembro eu não estava mais na empresa, então eu tava melhor, me sentindo melhor. Eu até gravei nosso vídeo aqui do Natal. E enfim, aí foi isso. Aí depois eu decidi tirar um mês, assim, sabe, tipo de férias, só pra mim, pra não pensar em procurar emprego, nada, sabe? Eu sei que foi muito arriscado e muita gente considera loucura, eu até entendo que foi uma loucura, mas foi uma loucura pensando no meu bem-estar. Eu não aguentava mais ficar na empresa. Eu até poderia ficar durante muito tempo de atestado médico, mas era muito estressante, sabe? De toda vez que o atestado médico acabasse, eu ter que voltar pra empresa. Enfim, eu achei melhor pedir demissão e sair numa boa da empresa. E tem mais. Logo depois, minha colega pediu demissão também, porque ela não aguentava mais também. Ela tava esgotada igual a mim, então ela pediu demissão também. E a empresa se virou e teve que achar outras pessoas pra ficar no meu lugar. E no lugar da minha colega, né? A pessoa que eles contrataram também já não aguentava mais, porque a chefe era muito autoritária, tratava a pessoa mal. Então a pessoa que ficou no meu lugar já não aguentava mais. Então, pra vocês terem noção do nível que era. Era um ambiente insuportável, sabe? Então, assim, era muito difícil ficar lá. E é isso. Então eu saí no mês de dezembro, na metade mais ou menos, assim, de dezembro. E aí curti meu Natal, Ano Novo, tranquila. Eu estou trabalhando em uma empresa muito boa. Estou feliz com o meu novo trabalho. Eu tenho uma relação muito boa com o meu chefe, eu tenho uma relação boa com os meus colegas. Não faz muito tempo que eu estou nessa empresa, mas eu estou gostando muito. A relação que eu tenho com todo mundo é muito boa. É recente ainda, mas assim, eu estou curtindo. E dessa vez eu assinei um contrato de 6 meses. Eu estou no lugar de uma pessoa que está de licença. E enfim, no final do contrato vamos ver no que vai dar. Mas se não houver a oportunidade de ficar mais na empresa, tudo bem, não tem problema. Eu estou gostando, estou fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Eu, assim, sabe, depois de alguns dias de trabalho, eu já tive uma reunião com o meu chefe. E ele foi muito honesto comigo, falou que estava gostando muito do meu trabalho, que eu trabalho muito bem. Ele estava impressionado com a pessoa que estava lá há uma semana e estava tão bem, tão à vontade com o trabalho. Ele estava tão feliz com a escolha dele, porque antes de mim ele tinha trabalhado com 2 pessoas que não deram certo. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu dou sempre o meu melhor, sabe? Eu trabalho para que meu trabalho seja bem feito, para que tudo corra bem. Então assim, eu gosto muito do que eu faço e, sabe, receber um elogio de uma pessoa que não me conhece, que só me conhecia há uma semana e estava tão feliz com o meu trabalho. E é isso, gente. Depois eu volto aqui pra contar melhor sobre essa nova empresa, sobre o que eu faço. Eu ando um pouquinho cansada também nessa empresa, porque eu trabalho mais horas. Mas é isso, eu estou gostando muito dessa empresa e é o que importa. Gente, eu tava editando o vídeo, mas ele ficou muito longo. A ideia era contar pra vocês um pouquinho sobre o meu antigo trabalho e depois continuar, mas em vlog. Mas aí eu vi que ia ficar muito longo. Quando eu fui editar agora, já tava tipo quase 40 minutos. Então ficou muito grande. Então eu vou dividir em 2. Nessa primeira parte eu só vou deixar a parte que eu falo do meu antigo trabalho e porque eu saí. E na segunda parte eu vou mostrar o meu dia, o que eu fiz. Eu cozinhei, por exemplo, é uma coisa que vocês gostam, né, de receitas. Então eu cozinhei, vou mostrar pra vocês. Bom, é isso. Espero que vocês gostem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!